Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade com as nossas reflexões sobre as parábolas de Jesus, o nosso texto base está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim o texto: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o tema da nossa reflexão é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela nos ensina que tantos aqueles que se afastam abertamente de Deus, quanto os que permanecem, de certa forma, perto, o mais importante é onde está o seu coração. O texto ele nos apresenta 2 filhos, 2 corações e 2 lugares. Uma na presença de Deus, na presença do Pai, e o outro bem longe, muito distante do Pai. A pergunta que nos fazemos aqui é: onde tem andado, por onde tem estado o nosso coração? A Bíblia ela nos vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se somente falamos das coisas do mundo, é aí, nestes lugares, que o nosso coração tem caminhado, tem estado. Porém, se o nosso coração tem falado das coisas de Deus, com certeza o nosso coração está cheio da presença de Deus. O texto ele apresenta o filho mais novo com um coração tão voltado para as coisas do mundo, que não se preocupou em honrar a seu pai, pecando em desejar mais as coisas do que o amor do pai. E por outro lado, um filho religioso, um filho que fica dentro de casa, mas com o seu coração endurecido, dentro de casa, mas com o coração rancoroso, dentro de casa e incapaz de perdoar. Essa nossa reflexão, ela nos ensina que muitos de nós precisamos sim avaliar, refletindo que todos de nós necessitamos, que todos de nós precisamos da graça de Deus, a graça que transforma, a graça transformadora recebida através de Cristo Jesus. E que o pecado ele se manifesta de formas diferentes, sempre querendo nos tirar, sempre querendo se manifestar, querendo nos retirar, nos arrancar, nos arrebatar da presença de Deus. Uns que saem da comunhão escolhendo o mundo, e muitos que estão até fisicamente dentro das igrejas, mas longe da presença de Deus. E com essa reflexão, nós podemos compartilhar algo importante e interessante aos nossos corações. A primeira lição do texto é que ele nos ensina em que devemos sempre sim liberar. Primeiro, o perdão para os que se arrependem. Precisamos liberar o perdão para aqueles que se arrependem. Quando liberamos o perdão, não é o outro que está livre, não é o outro que fica livre, mas nós que somos, na verdade, libertados. O filho mais novo, ele representa aqueles que rejeitam a Deus e seguem o seu próprio caminho. Ele se afasta da casa do pai em busca de prazeres passageiros, mas encontra neste mundo apenas miséria e desilusão. Ele age como muitos de nós no passado, muitos de nós que quando reconhecemos a nossa condição de necessitados e dependentes do nosso Pai, do nosso Deus, decidimos sim voltar arrependidos para a casa do Pai. Você já se arrependeu e já que voltou para a casa do Pai? Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19, diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse versículo, ele nos apresenta 3 atitudes que precisamos ter. A primeira, de nos levantar, de nos erguer e ir ter com o Pai, e ir ter com o nosso Deus, e não com o mundo, e confessarmos que erramos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus ouve a oração e sara a todos
todos aqueles que se arrependem e oram e ainda cura as nossas feridas. Nós aprendemos com o Pai que ao invés de condená-lo, o Pai, assim como o nosso Deus, ele corre ao encontro demonstrando misericórdia e amor. Amor esse, misericórdia esse, que somente encontramos no próprio Deus. Deus tem para cada um de nós que nos arrependemos dos nossos pecados. Lucas capítulo 15, verso 20 nos diz: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. A reconciliação com Deus, ela somente é possível, porque Jesus, ele tomou sobre si a condenação que a nós ela era direcionada. Gálatas capítulo 3, verso 13 nos ensina: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Não importa o quão longe alguém tenha ido ou possa ainda estar. Em Cristo, meus irmãos, em Cristo há perdão para todo aquele que se arrepende de seus pecados. A nossa segunda lição com o texto é que da necessidade de transformação para os que permanecem. O texto ele nos mostra o irmão mais velho, ele que nunca havia saído da casa do pai, mas o seu coração nunca esteve dentro. Ele esteve sempre distante e ele se revolta ao ver a graça de Deus sendo concedida a seu irmão. Lucas capítulo 15, verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Infelizmente, muitos que aparentemente até estão dentro das igrejas, mas em sua alma, em seu coração, carregam a dureza. Dureza em sua alma, em seu coração, possuem arrogância e grande orgulho. Julgam-se mais justos por suas obras e esquecem que a salvação ela é unicamente pela fé na obra por Cristo Jesus e por sermos alcançados pela sua graça e misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus, ele quer transformar não apenas os que estavam perdidos e que retornam para a casa do Pai, nosso Deus, mas também os que estão dentro da igreja, ainda aprisionados ao rancor, ao ódio e às feridas que o fizeram no passado. Jesus, ele nos chama a cada um de nós ao arrependimento verdadeiro e a uma vida renovada pelo Espírito Santo de Deus. O nosso terceiro aprendizado é que Jesus, ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. A reconciliação do filho pródigo com o Pai, ela só foi possível porque houve um sacrifício. O bezerro cevado, ele foi morto e sacrificado para selar o perdão e a restauração. Isso nos ensina e aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que foi entregue para nos reconciliar com o Pai. João capítulo 1, verso 29 nos ensina que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Seja você alguém que já esteve longe ou mesmo alguém que permaneceu perto dentro da casa do Pai, mas infelizmente com o coração endurecido, Jesus, ele quer transformar a vida de cada um de nós. Somente Jesus, ele pode renovar a sua mente, quebrantar o seu coração e lhe dar um novo propósito. O nosso Deus, o nosso Pai, ele está com os braços abertos, esperando o seu retorno, o nosso retorno. O mesmo Jesus que perdoou pecados e confrontou os fariseus, ele continua chamando a cada um de nós ao arrependimento e à fé verdadeira. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você deseja entregar sua vida a Cristo e o reconhecer como seu único e suficiente Salvador? Diga um sim a Jesus e retorne para a casa de Deus, a casa do nosso Pai. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero desejar a todos
uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.